Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vocês que nos acompanham na página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 9 de abril de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler um trecho que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse trecho diz respeito à passagem. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós já tivemos oportunidade de analisar alguns trechos desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa pregação pregressa que nós fizemos. Mas explicaremos por que retomamos esse capítulo 9. Nós estamos, meus irmãos, num período de transição planetária. Nós sabemos que esse início do século XXI, terceiro milênio, é um período em que está se consolidando a transição. E como esse capítulo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, faz menção expressa a duas bem-aventuranças que Jesus nos deixou, que são exatamente: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 5. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Kardec faz uma análise sobre o que é ser pacífico, o que é ser brando. E nós que estamos nesse período de transição, se queremos ter o cumprimento, não porque Jesus seja alguém, seja um Messias ou um político, como nós temos visto muitos aí, que prometem muitas coisas, mas na hora de cumprirem, não cumprem. Então não depende de Jesus o cumprimento ou não. Jesus cumprirá, mas nós temos que fazer a nossa parte. Jesus está fazendo a dele, meus irmãos. Está fazendo. Fez, está fazendo e sempre fará. Agora, nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos sendo brandos? Nós estamos sendo pacíficos? Então, se nós queremos herdar a terra, até porque, sendo filhos de Deus, podendo ser chamados filhos de Deus, o filho é herdeiro. O filho é herdeiro do pai. Então, a herança que Deus nos concedeu com Jesus, que é nosso co-criador do nosso planeta, é exatamente esse planeta Terra, no período, no nível de mundo de regeneração. Agora, nós podemos optar, assim como no direito, na lei, o herdeiro pode renunciar à herança, se quiser. Ele pode renunciar. Não quero essa herança. Nós podemos fazer isso também? Podemos. Mas o que nos esperará? O que não advirá dessa renúncia? Então, podemos não ser brandos? Podemos não ser pacíficos? Podemos. Estaremos dando as costas
para um presente, uma herança, um legado de Jesus e de Deus para nós. Livre-arbítrio nosso. Então, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para que possamos, da melhor forma possível, condizente com a nossa capacidade, com o nosso merecimento, com a nossa necessidade, apreender da melhor forma tudo que nos for trazido hoje e que nós também possamos fazer bom proveito de tudo isso. E em razão dessa bênção, dessa graça, dessa oportunidade, antecipadamente agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje é dia 9 de abril, como nós dissemos no início. Amanhã, 10 de abril, é aniversário de Samuel Hahnemann, o fundador da homeopatia, da medicina homeopática. E hoje, em razão dessa abordagem ainda sobre a questão da transição planetária, do mundo de regeneração para o qual nós estamos caminhando, nós vamos falar um pouco, não é uma aula, não é um estudo. Eu não sou homeopata, não sou médico e nem sou catedrático no assunto. Somos todos aspirantes a cristãos, aspirantes a espíritas, porque ainda não me considero genuinamente cristão nem genuinamente espírita, porque o genuíno cristão e o genuíno espírita está num nível acima do em que eu estou. Mas sou simpatizante, digamos assim. Gosto de estudar a doutrina, gosto de estudar o Evangelho e de ter o nosso Senhor Jesus Cristo como o meu Messias, o meu Cristo, o meu Salvador. Quero ser cristão, sim, um dia. Estou tentando, ainda que por passos trôpegos na estrada, mas quero crer que todos nós poderemos um dia dizer que somos cristãos verdadeiramente. Então, a homeopatia, embora até hoje seja uma ciência, um aspecto da medicina combatido ainda, hostilizado, muitos têm preconceito ainda e, inclusive, ironizam, debocham, fazem piada, como se fosse algo de só menos importância. E nós veremos aqui hoje, na nossa reflexão, baseada em livros da doutrina espírita, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, como, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos, e também em algumas edições da Revista Espírita. Então, desprezar a homeopatia, a pessoa, como todos nós somos dotados de livre-arbítrio, nós podemos escolher o que nós queremos. Eu não quero me tratar com homeopatia. Posso. Sendo espírita, posso não querer me tratar com homeopatia? Posso. Sendo não espírita,
não sendo espírita, posso me tratar com homeopatia? Ou só quem é espírita que pode se tratar com homeopatia? Não, qualquer pessoa pode se tratar com homeopatia. Agora, é fundamental que, primeiro, lógico, nós procuremos um médico homeopata sério e não um charlatão, né? E segundo, que nós acreditemos na ciência. Porque não adianta você tomar, né, um medicamento de qualquer forma, não sendo disciplinado na posologia, né, na medida, nos horários, até com os medicamentos do que se chama alopatia, medicina alopática. Se você tomar de qualquer forma, né, se você parar de usar um medicamento antes do recomendado pelo médico, muitas vezes a gente acha que já melhorou, então eu vou parar de tomar o remédio. Eu já melhorei, eu já estou me sentindo bem, vou parar de tomar o remédio. E aí, não apenas pioramos, como às vezes os sintomas se agravam, ficam ainda piores do que estavam antes. Isso tudo por indisciplina, por, muitas vezes, ignorância, ou mesmo por soberba, por orgulho. Porque achamos que já sabemos, que já temos condições de determinar o que é bom ou o que não é em termos médicos. Tanto é que surgiu o provérbio, né, o dito popular, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. A gente tem mania de se automedicar, prescrever medicação para os outros. Ah, você está com isso assim, assim? Toma isso, então toma tal medicamento que comigo melhorou. Eu melhorei, fez muito bem. Como se um medicamento que funcionou conosco fosse indicado para outras pessoas. Inclusive isso é crime até, né? Exercício ilegal da profissão e curandeirismo, muitas vezes, né? Então, ninguém aqui está a fazer apologia de abandono de tratamentos, nada disso, hein, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Apenas nós queremos destacar hoje a importância da homeopatia e de Hahnemann para o Brasil, para o espiritismo, para o terceiro milênio, né? O mundo de regeneração que está por vir. Então, por exemplo, esse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 9, onde existe uma mensagem de Hahnemann, o criador da homeopatia, ele fala sobre a questão da brandura, da pacificidade, do estado, do comportamento do pacifista, do pacificador. E exatamente na parte de instruções dos espíritos, porque ao final de todo o capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, depois que Kardec faz as análises dele sobre o tema, colocam-se mensagens de espíritos que muitas vezes assinam com o nome de conhecidos da humanidade, dos homens, outras vezes não se identificam, colocam apenas um espírito protetor, um espírito amigo. E o item, a cólera, não é a doença, cólera não, é a cólera, a ira, a raiva, essa emoção que faz muitas vezes nós perdermos totalmente a razão, o equilíbrio. 3 espíritos, 2 espíritos dão mensagem sobre a cólera, nesse capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Um deles não se identifica, assina como um espírito protetor, e o outro, que comenta sobre essa emoção, exatamente
Samuel Hahnemann, o fundador, o criador da homeopatia. Então, vejamos o que ele fala sobre a cólera. E isso é muito interessante também nesse momento em que nós estamos, no ano 2022, no Brasil, ano de eleição, polaridades políticas ao extremo, ao máximo, né? Ódio, discurso de ódio e dissensões, desentendimentos, agressões verbais, físicas, desfazimento de amizades, término de namoro, separação de casal, divórcio, tudo por causa de política e por causa de ira, porque nós não conseguimos aceitar que o nosso irmão, que o nosso vizinho, que o nosso semelhante, que o nosso amigo, que a minha esposa, que o meu marido, seja quem for, que a minha namorada, a minha noiva, não importa. Nós não conseguimos aceitar que ele tenha uma opinião diferente da nossa. Que ele tenha um candidato à presidência diferente do candidato que eu tenho. Então, isso faz com que a ira brote, culmine de uma tal forma em nós que fatos há, registros há de até morte, homicídio, em razão disso, meus irmãos. Agressões violentíssimas e até mesmo morte. Então, Hahnemann, que foi um cientista, um médico alemão, nascido em 10 de abril de 1755, ele escreve o seguinte sobre a cólera. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar sua própria natureza, olha aí, a ideia falsa de que não é possível reformar a sua própria natureza. O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz. Então, olha aí, ele já vai dizendo que, na verdade, essa teoria segundo a qual se diz que é impossível se reformar a sua própria natureza, o seu estado, a sua condição. Na verdade, isso é um artifício, uma artimanha que nós, seres humanos, empreendemos para nos sentirmos dispensados de empregar esforços para corrigir os defeitos nos quais nós nos comprazemos. Quer dizer, é o pecadinho predileto que o professor Clóvis Tavares tanto falava. A gente não quer se modificar. Então fala que, eu não tenho, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Então, isso é real, é correto? Hahnemann está dizendo, é uma ideia falsíssima. Então, repetindo, né? Segundo a ideia falsíssima de que ele não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então, é possível? Mas às vezes é difícil. Aquilo está tão encrustado em nós, enraizado, que é difícil. Precisa de um esforço, uma perseverança consideráveis. Mas é possível. Nós somos capazes. É assim, diz Hahnemann, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se,
quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Ah, eu tenho um temperamento muito colérico. Eu tenho um pavio curto. A gente não ouve demais isso, né? Eu sou pavio curto. Então, quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. Ora, se nós somos criaturas de Deus, o nosso corpo, né, a nossa condição corpórea, carnal, é uma criação, uma autorização de Deus. É uma condensação do fluido universal. Então, quer dizer, Deus criou algo e autorizou algo que é imperfeito. A imperfeição está na nossa condição de espíritos que ainda não alcançamos a perfeição relativa. Agora, Deus não cria nada imperfeito. Ele cria seres inteligentes, no caso de nós espíritos humanos, né, que tendem, né, por isso, inclusive, a expressão perfectíveis, tendem à perfeição, condizente com o nosso nível espiritual. Então, em vez de se confessar culpado, se desculpa e lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. Ah, foi Deus que me fez assim. Uma blasfêmia, meus irmãos. É ainda, diz Hahnemann, uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. É lógico. Nós, orgulhosos, não admitimos nem que somos imperfeitos, que temos erros, que temos vícios. E ainda diz mais Hahnemann, indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos. Lógico, né? Há espíritos violentos, belicosos, agressivos, e outros pacíficos, brandos. Por isso Hahnemann está analisando a cólera nesse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos. Como há músculos no nosso corpo mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Quer dizer, se a gente é um espírito violento e está num corpo brando, né, linfático, nós deixaremos de ser violentos? Não. Apenas não vai se manifestar a nossa violência, a nossa ira, a nossa cólera, como se manifestaria se nós estivéssemos habitando um corpo bilioso, né? Propenso a isso. Agora, o contrário também. Se nós somos pacíficos e nós estamos num corpo muito propenso a ira, a bile e tudo mais, vamos ser violentos só por conta disso? Não. Continuaremos. Agora, teremos os nossos momentos ali, talvez, de tentação, né, de teste, de provação, para controlarmos aquela ira que muitas vezes vem e que
é algo mais por causa do nosso organismo do que propriamente por causa de nós, né, do nosso espírito. Então, não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada num determinado ponto, enquanto no outro caso será expansiva. Olha aí, toma conta do corpo todo. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Olha aí, meus irmãos. As virtudes e os vícios, as tendências que nós temos, elas são inerentes ao espírito. Ninguém nasce num corpo que é possuidor do amor, da paz, da caridade, e o sujeito é um tremendo egoísta. Não existe isso. Existem propensões que podem se expandir ou não em corpos condizentes ou não. Mas aquela virtude, aquele defeito, aquele vício, está em nós espíritos. Então continua aqui Hahnemann. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Então, não fui eu que fiz isso, foi meu corpo. Né? Então, não fui eu que agredi, não fui eu que matei, não fui eu que vociferei, né? Foi o meu corpo, foi a minha mão, foi a minha boca. Então não tem cabimento um negócio desse. Né? A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar. Jesus mesmo disse: qual de vós podeis acrescentar um côvado à sua estatura, né, à vossa estatura? Nós não podemos, nós não temos esse poder num corpo de carne. Só que aí diz Hahnemann, mas pode modificar o que é do espírito. Pode modificar o que é do espírito. Quando o quer, com vontade firme. Não vos mostra a experiência a vós espíritas até onde é capaz de ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Então, nós temos aí a questão do magnetismo, da mediunidade curadora. Inclusive, falamos recentemente no livro A Luz que Cura, né? Livro protestante maravilhoso. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. É aquela preguicinha nossa de sempre. Tá tão bom assim, poxa, por que eu vou mudar? É sério que eu preciso mudar isso? E aí a gente faz aquelas promessas de fim de ano. Esse ano que se inicia, se Deus quiser, eu vou emagrecer. Esse ano, se Deus quiser, eu vou estudar. Esse ano, se Deus quiser... E a gente fica colocando responsabilidade em Deus, em fatores externos, e a gente não faz nada para que aquilo se concretize. Então, Hahnemann está dizendo que, né, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou parar de beber, esse ano eu vou isso, esse ano eu vou aquilo, e a gente não faz nada. E aí chega no final do ano, puxa vida, meu Deus, eu não fui ajudado. Os bons espíritos não me incentivaram. Incentivaram sim. A todo momento. Deus quer o melhor para nós e de nós. Nós é que não colaboramos. Então, Hahnemann está dizendo aqui,
compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. Meus irmãos, nós temos exemplos disso até hoje, na história da humanidade. Mas vamos citar alguns que estão lá no Novo Testamento, na época de Jesus. Maria de Magdala, Maria Madalena, Paulo, Pedro e tantos outros que se converteram, estavam com outros tipos de vícios, talvez. Vícios da personalidade. Mas mudaram, resolveram. A partir de agora, não. Eu estava caminhando numa direção, agora eu vou caminhar em outra. Decidiram e pronto. Então, a gente tem que ter essa postura resoluta, positiva, e não ficar naquela procrastinação, né? Ah, hoje não deu, amanhã eu faço, né? Então é aquela coisa de eu vou começar a dieta segunda-feira. Qual segunda-feira? Né? Aí chega segunda-feira, não é nessa não, é na próxima. E a gente vai nisso, não só no aspecto de fazer uma dieta e melhorar isso ou aquilo, é na nossa vida espiritual, meus irmãos. Nós estamos adiando o nosso progresso, a nossa evolução. Há quantos milênios? Muitos espíritos que foram talvez criados na mesma época que nós outros. Nós, provavelmente, se estivemos lá na época de Jesus, quando Jesus estava aqui entre nós, num corpo de carne, ouvimos sermões de Jesus, vimos Jesus pessoalmente, e estamos aqui. E outros há, como Emmanuel, por exemplo, que já deram uma guinada e simplesmente hoje é considerado o quinto evangelista por nós outros espíritos. Então, um doutor Bezerra de Menezes, que inclusive tem, né, Hahnemann faz aniversário de nascimento amanhã, 10 de abril. Dr. Bezerra de Menezes faz aniversário de desencarnação depois de amanhã, 11 de abril. Também relacionado com a homeopatia. Aqui no Brasil, missionário de Jesus. Leiam o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem um capítulo dedicado a Bezerra de Menezes. Então, meus irmãos, está aí, né? Jesus está aguardando o nosso aceite. O convite foi feito e permanece. Agora, segue-me tu. E a gente fica, né? É aquele jovem que alegou que tinha que enterrar o seu pai antes de seguir Jesus. Segue-me tu. Ah, mas eu tenho que enterrar meu pai, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. A gente sempre inventa uma desculpa. E vai adiando, e vai procrastinando. E aí a gente está aí, há não sei quantos milênios, talvez tendo convivido lá, ouvido as palavras de Jesus, visto Jesus, e a gente está aqui. E tem um monte de espírito que já está usufruindo das benesses, das bem-aventuranças. Né? Um Bezerra de Menezes que foi Zaqueu, chefe dos publicanos. Chefe dos publicanos, apegado a dinheiro, preocupado com essas coisas materiais e tal, deu uma guinada tal que simplesmente virou Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Então, meus irmãos, termina Hahnemann aqui. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Ponto. Se a gente não pudesse melhorar, se a gente não pudesse deixar o estado de vício, de pecado, de imperfeição, de erro,
não haveria lei de progresso. Então, por exemplo, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, olha o que Humberto de Campos fala pra gente sobre a questão da homeopatia. Nós sabemos, meus irmãos, que esse livro é uma aula de história para, especificamente, os espíritas. Então conta desde o descobrimento do Brasil até mais ou menos os dias de hoje. E Humberto de Campos fala o seguinte: as primeiras, isso está no capítulo, meus irmãos, 22, que é o capítulo dedicado a Dr. Bezerra de Menezes. O título desse capítulo, inclusive, é Bezerra de Menezes. Trata do projeto de reencarnação de Dr. Bezerra aqui no Brasil. Maravilhoso. Não vou fazer spoiler. Leiam o livro todo, mas leiam esse capítulo 22 para saberem quem é o espírito que encarnou como Bezerra de Menezes. As primeiras experiências espiritistas na pátria do Evangelho, que é o Brasil, começaram pelo problema das curas. Olha aí, meus irmãos, que interessante. O espiritismo começou aqui no Brasil pelas curas. Em 1818, olha aí, 1818, nem tinha sido lançado o Livro dos Espíritos ainda, Kardec estava lá, talvez, se interessando lá pelas mesas girantes e tal. Em 1818, já o Brasil possuía um grande círculo homeopático, sob a direção do mundo invisível. Meus irmãos, olha que maravilha! Sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio de Andrade Silva, se correspondia com Frederico Hahnemann. José Bonifácio se correspondia com Frederico Hahnemann. Esse mesmo Hahnemann, fundador da homeopatia. Nos tempos do Segundo Reinado, os mentores invisíveis conseguem criar na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro alguns grupos particulares que projetavam enormes claridades no movimento neo-espiritualista do continente, talvez o primeiro da América do Sul. E aí, antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael, o anjo Ismael, reúne, que é o grande guardião do Brasil, né? Reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável Assembleia, o grande mensageiro do Senhor, ele, o anjo Ismael, esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. E aí quem lê vai saber o que acontece em relação a Dr. Bezerra de Menezes. E aí no capítulo seguinte, capítulo 23, que é uma continuação, literalmente, do capítulo 22, tanto que tem o título A Obra de Ismael, Humberto de Campos fala o seguinte: o grande movimento preparatório do espiritismo em todo o mundo tinha, no Brasil, a sua repercussão como era natural. Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam 2 médicos humanitários ao Brasil. Eram, aí aqui está, né, como eles ficaram conhecidos aqui no Brasil, com nomes aportuguesados, né? Eram Bento Muri, que na verdade é Benoit Mir, e Vicente Martins, né? Que aí sim é João Vicente Martins. Chegaram ao Brasil por volta de 1840, sob o influxo das falanges de Ismael, hein? E que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Então, Benoit Mir
ou Bento Muri, e Vicente Martins vieram de fora para o Brasil e fizeram da homeopatia um verdadeiro apostolado aqui. Muito antes da codificação kardeciana, olha aí, muito antes da codificação, conheciam ambos, tanto o Bento Muri quanto o Vicente Martins, os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e traziam por lema, meus irmãos, olha que curioso isso que eu vou falar agora, que é a repetição literal do que Humberto de Campos nos fala aqui nesse capítulo. Introduziram vários serviços de beneficência no Brasil e traziam por lema, dentro da sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. Então, quer dizer, 2 missionários também vieram para o Brasil, sob o comando, né, de Ismael e suas falanges. Então, só para a gente ter uma palhinha do que Humberto de Campos fala sobre a questão da homeopatia, que foi através dela que o espiritismo começou aqui no Brasil. E aí, eu não vou ler, mas esse livro aqui, meus irmãos, Psora, é de autoria de Cláudio Araújo, que eu ouso dizer que é a maior autoridade em homeopatia hoje no Brasil e uma das maiores autoridades em homeopatia no mundo. Cláudio Araújo, médico homeopata no Rio de Janeiro. Ele simplesmente escreveu esse livro aqui, Psora, que é uma abordagem sobre um dos trabalhos de Hahnemann, que trata esse livro de Hahnemann, essa obra de Hahnemann, sobre o tratamento de doenças crônicas com a homeopatia. Então, é um livro, de certa forma, complexo, mas nesse livro, meus irmãos, simplesmente o Cláudio Araújo, ele fala de espiritismo, ele fala que Hahnemann, porque ele faz uma análise, uma abordagem, é como se fosse uma espécie de crítica, embora uma crítica positiva, né? Uma crítica concordante. Ele simplesmente fala de espiritismo, ele fala que Hahnemann concluiu que as doenças, as manifestações patológicas que acontecem nos nossos corpos têm causas que não necessariamente são orgânicas e que a própria ciência, a própria medicina, muitas vezes não sabe definir que causa é essa. Então, ele diz que causas há para doenças, para patologias, que a ciência, pelo menos na época de Hahnemann, ainda não conseguia explicar. Mas o próprio Hahnemann, segundo Cláudio Araújo nesse livro, chegou à conclusão de que, não podendo especificar exatamente o que seriam essas causas, ele diz assim, de uma forma genérica, né, e simplória, né, bem simples, para todo mundo entender, que nós temos uma energia vital e que o desequilíbrio dessa energia vital pode provocar doenças, inclusive doenças crônicas. Então é um livro interessantíssimo. Quem quiser ler alguém autorizado a falar sobre homeopatia, porque é um dos maiores homeopatas, se não for o maior do Brasil, e um dos maiores homeopatas do mundo, ainda hoje, na atualidade, encarnado aqui entre nós.
adquira e leia esse livro, Psora, de Cláudio Araújo. E para demonstrar que o Cláudio Araújo fala nesse livro, o próprio Hahnemann e Humberto de Campos, nós vamos ler, por exemplo, na Revista Espírita de março de 1863, uma mensagem de Hahnemann. Olha só, hein? Revista Espírita, aquele periódico editado, publicado por Allan Kardec, né, que era também conhecido como Revista de Estudos Psicológicos, Revista Espírita de março de 1863, tem uma mensagem aqui de Hahnemann, assinada Samuel Hahnemann, na qual ele diz o seguinte: minha filha, venho dar um ensinamento médico aos espíritas. Aqui, a astronomia e a filosofia têm eloquentes intérpretes, e a moral conta tanto os escritores quanto os médiuns. Por que a medicina, em seu lado prático e fisiológico, seria negligenciada? Eu fui o criador da renovação médica, que hoje penetra nas fileiras dos sectários da medicina antiga. Ligados contra a homeopatia, em vão lhe criaram diques sem número. Em vão lhe gritaram: não irás mais adiante. A jovem medicina, triunfante, transpôs todos os obstáculos, e o espiritismo lhe será poderoso auxiliar. Graças a ele, ela abandonará a tradição materialista que por tanto tempo lhe retardou o desenvolvimento. O estudo médico está inteiramente ligado à pesquisa das causas e efeitos espiritualistas. Ela disseca os corpos e deve também analisar a alma. Olha aí, a homeopatia, meus irmãos. Deixai, pois, um velho médico justificar os fins e os meios da doutrina que propagou, e que ele vê estranhamente desfigurada, aqui embaixo, pelos praticantes, e no alto, por espíritos ignorantes, que usurpam o seu nome. Olha aí, tanto no mundo nosso aqui terreno, quanto no mundo espiritual, espíritos há, encarnados e desencarnados, que começaram a degenerar a homeopatia e falando, atuando como se fossem autoridades no assunto. Até hoje existe isso. Então, gostaria, diz Hahnemann, que minha palavra escutada tivesse o poder de corrigir os abusos que alteram a homeopatia e, assim, a impedem de ser útil como deveria. Se eu falasse num centro prático, onde os conselhos pudessem ser ouvidos com proveito, eu me elevaria contra a negligência dos meus colegas terrenos que desconhecem as leis primordiais do órgão. Exagerando, aqui é um termo específico que Hahnemann criou e está em várias de suas obras, né? Exagerando, olha aí, ele está falando dos homeopatas, só que não estudaram suficientemente, que negligenciaram, né? Exagerando as doses e, sobretudo, não dando a trituração tão importante dos medicamentos, os cuidados que indiquei. Muitos esquecem que 100 e às vezes 200 golpes são absolutamente necessários ao desprendimento do princípio médico apropriado a cada uma das plantas ou venenos que formam nosso arsenal curador. É a dinamização.
nenhum remédio é indiferente e nenhum medicamento é inofensivo. Quando o diagnóstico mal feito produz um resultado irrelevante, ele desenvolve os germes da moléstia que deveria combater. Olha aí a seriedade, meus irmãos. A pessoa sai receitando remédio homeopático achando que não tem consequência nenhuma, né? Porque às vezes a dinamização é baixa, qualquer coisa do tipo. E ele termina dizendo: mas eu me deixo arrastar por meu assunto e eis-me na iminência de dar um curso de homeopatia a um auditório que não pode interessar-se pela questão. Ele meio que se empolgou, ele confessou que ele se empolgou. Entretanto, não julgo inútil iniciar os espíritas nos princípios fundamentais da ciência, a fim de premuni-los contra as decepções que possam sofrer, quer da parte dos homens, quer mesmo da dos espíritos. Samuel Hahnemann. Então, olha que maravilha. Ele recomenda que nós espíritas estudemos, conheçamos minimamente a homeopatia, justamente para não sermos vítimas de embusteiros, né, de fraudadores, de curandeiros. E ainda uma outra mensagem, também na mesma revista espírita de agosto de 1863. É uma mensagem que fala sobre Jean Reynaud, que é considerado um dos precursores do espiritismo. Revista Espírita de agosto de 1863. E num dado trecho está escrito o seguinte: não são apenas os escritores isolados que semeiam aqui e ali algumas ideias. É a própria ciência que vem preparar os caminhos. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação isolada da alma. A frenologia provou que o organismo cerebral é um teclado a serviço do princípio inteligente para a expressão das diversas faculdades, pois, contrariamente à intenção de Gall, seu fundador, que era materialista, ela serviu para provar a independência do espírito e da matéria. E aí agora sim o trecho que eu quero destacar. Provando o poder da ação da matéria espiritualizada, a homeopatia se liga ao papel importante que representa o perispírito em certas afecções. Afecções são doenças, patologias, manifestações, né, de desequilíbrio orgânico. Então, repetindo, provando o poder da ação da matéria espiritualizada. A homeopatia se liga ao papel importante que representa o perispírito em certas afecções. Ataca o mal em sua própria fonte, que está fora do organismo. Olha aí. O mal, a fonte do mal, não está no corpo. Está no nosso espírito, em nós. E, num segundo nível, no nosso perispírito, e num terceiro nível, no nosso corpo, né? Então, está dito com todas as letras aqui. Ataca o mal em sua própria fonte que está fora do organismo, cuja alteração é apenas consecutiva. Tal a razão pela qual a homeopatia triunfa numa porção de casos em que falha a medicina ordinária. Olha aí, meus irmãos. A homeopatia triunfa
casos que a medicina ordinária falha. Então, nós, espíritas, conhecedores de tudo isso, podemos desprezar a homeopatia? Até podemos. Mas será que devemos? Eu acredito que não. Nós temos que saber valorizar, né, essa maravilha que está à nossa disposição e que foi trazida ao nosso mundo por Samuel Hahnemann. Então, por isso, terminando a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 15, intitulado Saúde. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera, olha aí, indo ao encontro de Hahnemann, no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias, olha aí, mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser,
nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Meus irmãos, Emmanuel dando uma aula de medicina. Então, aproveitemos, valorizemos essa maravilha que está à nossa disposição, que é a homeopatia. E também honremos esses grandes que vieram para nos ajudar. Inclusive, não somente ajudar a nos curarmos das nossas moléstias corporais, carnais, ajudar-nos a nos curarmos de moléstias perispirituais e espirituais. Embora, né, a medicina homeopática esteja aqui no nosso mundo de carne. Mas nós aprendemos hoje aqui, com a ajuda desses livros, né, desses benfeitores, do Cláudio Araújo, que tudo isso é coordenado pela espiritualidade superior e que tem um propósito, uma missão, mormente nesse período em que nós estamos de transição planetária. Então agradecemos a Deus e a Jesus por todos esses esclarecimentos, que como disse o próprio Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que nós possamos aproveitar essa parcelinha da verdade que está à nossa disposição, ao nosso alcance, e que nós possamos fazer a nossa parte, esforçarmos-nos para nos livrar desses vícios, dessas doenças, dessas patologias, sejam elas corporais, perispirituais ou espirituais ou morais. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos. Agradeço a atenção de vocês, a assistência. Que nós tenhamos um final de sábado de paz, um domingo de paz, uma semana de paz, de bênçãos, de trabalho e de fé e de ânimo. Boa noite a todos.